Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um diálogo pan-grisiano, eu, Dr. Pedro, Leonardo, perfeito. E hoje vamos dialogar sobre o famoso terceiro ano do curso. Por que famoso? Porque aborda um assunto muitas vezes mal entendido pelo senso comum, pelas pessoas, que é a técnica de hipnose. Então estamos aqui hoje, Dr. Pedro, para desmistificar um pouco, né, Dr. Pedro? Conversar sobre isso. Beleza. Então veja, eu desde que eu comecei a estudar hipnose, isso já faz algum tempo, porque eu sou jovem há mais tempo que você. Sim. Então, o que acontece? A primeiro momento parecia que a hipnose era algo fantástico. Foi assim que eu tomei conhecimento quando Quevedo e outras pessoas faziam aquelas demonstrações de hipnose, fazia barbeaço, levitação e muita coisa. Então, eu ficava muito impressionado com isso. Depois eu fui lendo livros. E aí, dentro da leitura depois eu assisti um curso de hipnose, lá em Joaçaba. Eu sempre faço referência ao Clube 10 de Maio, com Fauzi Kifuri, Fauzi Kifuri era um estudioso de São Paulo, paulista, mas que viajava muito pelo sul, porque o sul, tanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sempre foram áreas do Brasil em que havia muito interesse nessa parte de tudo que tinha a ver com mente humana, ou espiritualidade, coisa que eu falo. Então, eu assisti a esse curso do Fauzi Kifuri em Joaçaba, que, inclusive, no começo da semana, ele esteve em colégios para fazer divulgação do seu curso que ia acontecer, não me recordo mais bem se era quinta, sexta, aí sábado, não, era sexta à noite, sábado o dia todo e domingo de manhã, que ele dava no curso. Então, ele veio fazer propaganda e ele fez umas demonstrações, etc. E aí, quando ele fez demonstrações de regressão de memória até a vida intrauterina, e ele fazia a experiência bem interessante, uma outra que ele fazia, que era a de pré-cognição. Então, ele dizia: agora você que está hipnotizado, ele colocava em hipnose, lá ele fazia as pessoas em estado hipnótico, ele hoje, que ele só, vamos dizer, da plateia, que tinha lá 200, 300 pessoas, ele selecionava umas 10, 15 pessoas no máximo, que respondiam a algumas sugestões dele. Aquelas que respondiam com mais facilidade, ficava de mão presa, ou ficava grudado no chão, ou ficava de mão presa na nuca, tinham várias técnicas, né? E aí a pessoa que ficava, não conseguia se soltar, ele identificava como pessoa altamente sugestionável. E dizia então que essa pessoa, ela podia fazer mais coisas que as demais. Ele dizia que eram paranormais de alto grau. Então, naquela ocasião ele lançou um livro, que até hoje eu lembro bem do livro, chamado Raio-X da Mente Humana. Então ele dizia que através dessas experiências de hipnose, regressão, etc., e de reprogramação, que não chamava com esse termo, mas ele chamava, que nessa época ele chamava Raio-X da Mente Humana, então eles faziam um diagnóstico, como se fizesse um raio-x, não do corpo, e sim da mente humana. Daí vem essa expressão, raio-x da mente humana. E ao mesmo tempo, o raio visto como uma luz poderosa, que pode iluminar caminhos. Também tinha um parte esse significado. Bem, então, quando eu assisti ao Fauzi Kifuri fazendo hipnose, eu comecei a prestar atenção que ele hipnotizava a pessoa e, por exemplo, ele dizia: agora você vai ver Joaçaba daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. E o que você está vendo agora, Joaçaba, daqui a 10 anos? Como que é Joaçaba? Daí a pessoa começava a descrever
e às vezes falava que tinha uma casa assim, assim, ou tinha um prédio assim, assim, ou tinha aquela rua assim, assim, e ele dizia, então vocês agora anotem aí, e daqui a 10 anos vão verificar se isso que a pessoa viu daqui a 10 anos, que não corresponde à realidade hoje, se é a realidade do futuro de Joaçaba. Aí significa que a mente humana tem condições de avançar em direção ao futuro. E que ele chamava de, depois eu fui, que chamava de pré-cognição, ou premonição, e assim por diante. Então, esse hipnose me despertou a atenção, e aí eu percebi que podia ajudar pessoas buscando sugestioná-las para lembrar coisas do passado que podiam ter travado a vida deles em algum aspecto. E aí, então eu comecei a atender especialmente os estudantes do curso normal noturno de Erval do Oeste, no colégio chamado na época Ivo Silveira. Então lá eu fiz experiência com alunos, que eu era professor de psicologia e literatura, português e brasileiro, e português, né? Então, os alunos que tinham mais dificuldade para aprender, eu comecei a fazer experiências deles com hipnose para tirar o bloqueio de aprendizagem. E fiz sucesso. E aí começou o meu interesse nessa área. Um interesse sempre buscando aquilo que eu sempre falo nos meus diálogos também, que é realmente dar a minha contribuição para ajudar o ser humano a viver melhor e ser mais feliz. E nessa época as crianças tinham que idade, mais ou menos? Não eram crianças, eram adultos. Ah, já eram adultos? Que era um curso normal noturno. Ah, tá. Então, desculpa que eu não dei essa informação antes, mas porque a escola normal correspondia ao segundo grau de hoje. Sim. O colegial. Mas a escola normal, eu digo que as normalistas da época aprendiam psicologia, aprendiam sociologia, aprendiam vários conhecimentos que hoje ainda incorporam a grade curricular, não sei se chama assim hoje, mas do curso de pedagogia. Eu digo que eu sempre considerei que o curso que era dado de normalista, que preparava as professoras para ministrar aulas da primeira à quarta série, era o melhor curso de psicologia, porque aprendiam as duas psicologias mais importantes para a vida do ser humano, que é o ensino da aprendizagem e a psicologia educacional, que ajuda a pessoa a aprender, a orientar-se, a dominar, a controlar-se, como se pode assim falar, mas também assim organizar a sua vida de uma forma prática no sentido de estar bem com as outras pessoas. E como é que foi a incorporação pelo sistema Grisa da técnica de hipnose? Já acontecia? Já acontecia espontaneamente. Por quê? Porque depois quando em 82 passo a ministrar curso de parapsicologia pelo Brasil, porque nessa época o meu oftalmologista disse que eu podia me apresentar a hora que quisesse. Então em 82 eu começo a ministrar cursos rápidos, esses intensivos, geralmente ministrado em 3, 4 noites, ou numa parte do final de semana. Então nessa época eu já faço demonstrações, nunca fui um grande hipnotizador de palco, dada a minha habilitação visual, mas eu comecei a fazer demonstrações de ajudar as pessoas a se libertarem de bloqueios no palco. A pessoa tinha lá medo de sapo, eu ajudava e o cara saía pastoreando sapos. Então é diferente daquela hipnose que as pessoas veem na televisão de dar uma cebola e comem achando que é maçã. Veja, isso se fazia no meu tempo também. Um colega meu que ministrava curso nessa área, que era o Edgar Schitz, ele também fazia isso às vezes. Mas eu digo nunca, porque como eu não tinha capacidade visual muito nítida, então eu tinha medo que o cara estivesse fazendo uma careta lá com uma cebola e daqui a pouco eu ia desmaiasse. E eu não percebia a reação da pessoa na experiência, que podia não ser tão bem sucedida quanto se supunha. Então eu sempre procurei trabalhar com a pessoa no sentido de ela sempre me dar respostas orais
para eu poder entender se a pessoa estava entendendo o que eu estava explicando e qualificando os seus sentimentos. E então a hipnose acaba entrando no sistema. E é assim que ela cresceu junto com os meus estudos nessa área do ser humano e passou a ser parte. E daí quando nós montamos o curso, que o primeiro ano nós abordaremos os fenômenos paranormais, o segundo ano nós abordaremos a personalidade e o sistema Lise, que nós falamos no programa anterior, e que realmente vai super qualificar a capacidade de autoconhecimento e heteroconhecimento, conhecer a si mesmo e os outros. Então, nesse segundo ano. No terceiro ano, então, entrou a parte terapêutica, e que nós colocamos a técnica de hipnose como a mais chamativa para o curso também, e ao mesmo tempo a que produz resultados mais práticos e com mais velocidade. É a questão da... E aí eu pergunto para você, Ótimo. diálogo, como é que você se sentiu como médico? Porque houve um tempo que os médicos, os psicólogos diziam que hipnose era só bobagem, né? Sim. Então, você, na sua formação acadêmica como médico, como que você falava da hipnose na sua faculdade de Rio Grande? Não se falava. Não se falava? Não existia. Não existia. Eu fui conhecer a hipnose, acredito que tenha sido pela televisão mesmo, né, esses shows, né, hipnose de palco, né, Isso. mas de forma terapêutica foi depois com leituras, que aí a própria psiquiatria ou a psicologia começaram a considerar uma alternativa terapêutica. Certo. Inclusive, né, na pediatria, dependendo da idade da criança, geralmente maiorzinho tem que ser para ele conseguir compreender, para a criança que faz xixi na cama. Sim. Né? Só que nesse caso eu vejo mais ligado à sugestionabilidade do que a hipnose propriamente. Isso. Mas... porque tem essa fase que a sugestão passa a ter uma importância muito grande no estudo do ser humano no mundo, né? Especialmente a América do Norte e Europa também. Então, realmente essa fase, porque depois ele vai perceber o quê? Que hipnose nada mais é que sugestão. Eu digo hoje que, para mim, hipnose é só uma técnica de sugestão. Tanto para induzir ao transe, quanto no sentido de produzir alguns resultados terapêuticos. Embora o nosso processo de hipnose é para ajudar a pessoa a localizar o fato importante que criou aquele trauma, aquela limitação, e a partir daí, então, fazer a pessoa compreender que ele percebeu mais fantasmas do que realidades. Então, o que a hipnose ajuda? A você permitir que você ajude a pessoa a perceber que realmente aquilo que ela criou na sua mente é um fantasma. O que é fantasma? Tudo que parece ser real, verdadeiro, porém não existe. Então, nesse sentido também, nós fomos incorporando e percebendo hoje que a melhor forma da gente reprogramar o ser humano é pela compreensão. Compreensão é quando você compreende de fato como funciona e o que é que está funcionando. Né? Então, mas eu te pergunto, você que se formou conosco, com suas experiências e seus conhecimentos, como é que você viu esse terceiro ano do curso, a prática de hipnose? No início dá frio na barriga. No início dá. Porque a gente não sabe o que o colega vai, o que o subconsciente vai mostrar para o colega, que memória que vai surgir e como que a gente vai sair daquela situação. Mas é só no início mesmo, porque depois a gente vai vai treinando argumento, mesmo que não saiba o que dizer na hora, nada é por acaso, né? Então sempre vem uma palavra certa que você vai passar e
é um aprendizado bacana, porque quando passa a pessoa saiu, né, vamos dizer assim, da hipnose, ela agradece, né, o colega, né, que durante o curso a gente faz hipnose com os colegas e ajuda nessa compreensão, a pessoa compreendeu o fato que ela está relembrando, que a sua memória está trazendo à tona, como sendo a origem do seu trauma. Então, a experiência é muito boa e conforme o tempo vai passando, a habilidade nossa também vai crescendo. Com certeza. E claro, e vendo as demonstrações que quando o professor Pedro está lá e ele faz as aulas também, isso encoraja mais a gente, né, para... Não só eu, como os outros professores? Também, porque, né, a gente não fica solto numa sala fazendo hipnose um no outro, sempre tem professores capacitados para, no socorro, ir lá e ajudar a pessoa. Isso E aquelas demonstrações de hipnose que a gente faz no início do curso, que é mais para estimular a curiosidade, como o César faz, tipo, barra de aço, coisa assim. Você chegou a assistir esse tipo de demonstração? Sim, eu fui da minha turma o Homem em Barra de Aço. Ah, é? Foi bem interessante, é uma experiência muito legal, assim, fora da levitação, o que mais teve? Ficar com presa, né? Tem mão presa, tem de tudo. É bacana porque você vai fundamentando mais tudo aquilo que a gente lê nos livros, tudo aquilo que os professores passam para nós como teoria, e a gente realmente acaba, se convence, vamos dizer assim, não. Aprende e vê que faz sentido. Certo. Perfeito. Bem, Leonardo, eu te faço outra pergunta. Você faz um ano que você se formou? Vai fazer um ano em agosto. Em agosto ainda? Dá tempo. Bom, o que você passou a ter de experiência na sua profissão, como pediatra e mesmo, e na prática como parapsicólogo também, fazendo muitos processos terapêuticos, quem que para você foi mais significativo, no sentido tanto de conhecimentos novos, quanto de habilidades novas para ajudar as pessoas? Nessa linha da hipnose e da sugestão, funciona... Para mim, isso é mais uma ferramenta que eu tenho para ajudar a criança. Certo. Claro, eu não faço hipnose com criança na consulta pediátrica, até porque as pessoas que estão indo ali no consultório, eles estão buscando o pediatra, o médico, né? É aquilo que os pais querem. Certo. Mas o que eu faço é estimular os pais nos momentos em que a criança pegou no sono, transmitir mensagens construtivas, de inteligência, de saúde, de que é bem aceito, principalmente recém-nascidos, né, que ele sempre pergunta se a gestação foi desejada, planejada, se não, enfim, como foi o parto. Isso tudo tem outro significado para mim. Ótimo. Isso tudo não é só assim, quando eu pergunto como foi pré-natal, as mães costumam dizer, foi tudo bem, minha pressão estava boa, meus exames deram tudo bem. Mas aí eu venho com uma segunda pergunta, mas e como é que estava o ambiente de casa? Como é que foi a aceitação da família dessa gravidez? Você, como é que você estava? Então nisso e aí eu vejo que aquele neném de 10 dias de vida, 15 dias de vida que está vindo pela primeira vez no pediatra, ele demonstra irritabilidade, insônia, necessidade de estar muito com a mãe, e quando a mãe se incomoda com essas situações, eu oriento. Na conversa com o bebê, fala que apesar de todas as intervenientes, tudo aquilo que aconteceu na gestação, que ela sempre foi bem desejada, que ela não tem culpa, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos como
como verdadeiro, passar para a criança. E os resultados são bons, bem positivos. Você então considera que quando a parapsicologia chutou de volta você para a pediatria, você pode fazer um atendimento pediátrico melhor que antes? Ah, com certeza. Com certeza, porque hoje eu também, antes eu não conseguia. O que me ajudou muito é que o curso me mostrou que cada pessoa tem a sua programação. E que eu aprendi a compreender as atitudes dos outros. Muitas vezes as mães vêm com uma situação que é simples, mas na mente delas é algo fantasmagórico, é uma ameaça de vida. Então, antigamente eu era mais rígido, era mais grosseiro até com as pessoas. Certo. Hoje não, hoje eu escuto e simplesmente mostro a verdade para elas, né? E sempre me colocando à disposição para uma eventual urgência. Mas isso que foi a grande diferença, me tornou uma pessoa mais ouvinte e mais compreensiva. Então, quer dizer, você se tornou um médico mais qualificado. Também, né? Para atender melhor as pessoas. A questão de ser mais humano. A palavra humanizado hoje em dia, ela está bem em voga, né? Então, acho que eu estou fazendo, vamos dizer, uma pediatria humanizada, um pouco, não que meus colegas não fazem, mas eu estou não estou deixando a parte técnica, né, meu conhecimento, que estão lá nos tratados de compêndios de pediatria, coisas que eu aprendi. Só que eu estou associando algo mais que qualifica bastante o atendimento. Bem, nesse período, depois você notou alguma diferença quando você atendia? Bom, você antes era meio revoltado contra a pediatria, mas eu digo, mas você, porque durante o curso você teve as suas experiências também. Você continuou atendendo na pediatria durante o nosso curso? Sim, sim. Ah, não, por um período não. Por um período eu fiquei no setor administrativo. Certo. Como médico regulador, eu não atendia pessoas. Eu era médico de computador. E quando você passa a atender as pessoas de novo, você notou alguma diferença nesse seu primeiro retorno como pediatra e agora, depois de formado na parapsicologia, você tem, porventura, percebido que há alguma diferença para melhor ou para menos bom? A diferença é sempre cada vez melhor, porque eu voltei para a pediatria em 2014. Sim. Então a gente já estava avançado no curso, estava terminando o segundo ano do curso. Certo. E eu observei muita melhora já. Enfim, conforme foi o contínuo de crescimento, de melhora, assim, como pessoa, como profissional. Então, é difícil dizer, não, a partir de determinado momento. Sim. Né, mas a experiência que eu tenho é que hoje eu comparo a minha atuação com o que eu tinha há 4, 5 anos atrás, é totalmente diferente. Me qualificou e eu só tenho a agradecer mesmo. Bem, Leonardo, o que te falei anteriormente, eu não sei se no programa anterior ou hoje, que na verdade você era irmão meu em alguma área, que era a área da paranormalidade. Exato. E o que é uma característica do paranormal? É que ele tem facilidade de se colocar no lugar dos outros. Porque todo paranormal, antes de ser paranormal, é depressivo. E o depressivo é aquele que tem a facilidade de se colocar no lugar dos outros, que é a primeira qualidade da depressão. Que eu digo que nós estudamos a depressão não como algo apenas maligno ou coisa ruim, mas sim no lado dos aspectos positivos e as heranças construtivas e benéficas que vêm daquilo que até pouco tempo era só visto como negativo, que é a depressão. Então, o depressivo tem uma característica que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Então, eu diria para você que temos uma outra semelhança, porque como eu já falei
em outra ocasião, eu também fui babá. E você agora é babá médico. Então, nesse sentido, eu digo, é uma coisa muito interessante, porque eu digo, se eu aprendi com os seres humanos adultos, especialmente com meus professores, com os escritores, enfim, com todos os teóricos que eu estudei, eu aprendi muito com as crianças. No sentido de observá-las, como eu fui babá, então eu observava as crianças no dia a dia, em qualquer momento. Então eu observava todos os aspectos. Então, quando eu digo que lá no Freud disse que a criança vai apresentar o corpo dela como troféu, eu achei isso nojento, ser verdadeiro, né? Porque eu percebia que realmente as crianças se sentiam felizes quando você as limpava, quando você fazia higiene. Então a criança saía toda contente, sorrindo, e também quando era alimentada. Então eu percebi que dar respostas às necessidades das crianças é a melhor forma da gente ter uma parceria com elas. Então, eu digo que aí eu passei a aplicar isso também quando eu tenho atendido crianças na parapsicologia. Eu sempre atendo as crianças com a presença da mãe. Eu considero que, de fato, a criança é o que é agora por aquilo que foi construída durante a gestação. Conforme a mãe se sentiu. Então é muito mais importante do que conversar com a criança, coisa provável, é de fato você ajudar a mãe a perceber o que aconteceu na gestação sem precisar culpar ninguém. Não se trata de culpar pessoa alguma, trata-se de entender a situação, porque isso aquilo aconteceu, para que daqui para frente a gente possa desenvolver um processo de vida melhor e mais feliz. Então, Leonardo, eu quero te agradecer e eu te passo a palavra para você encerrar nosso diálogo de hoje. Tá bom, obrigado, Dr. Pedro. Obrigado, pessoal que está assistindo a gente, que está acompanhando, né, agora os diálogos pan-grisianos. E o nosso objetivo é esse, né, passar esse conhecimento ou informar de que esse conhecimento existe e que tudo que nós fazemos a partir do momento que conhecemos o sistema Grisa é realmente em prol daquele ser humano que está nos buscando, seja o indivíduo, a família, para a construção desse mundo cada vez melhor, mais harmonioso.